Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 1. Nós estamos dando continuidade, ao nosso estudo, a nossa série de estudos, a nossa série de mensagens na Epístola aos Hebreus. Hoje nós veremos, acerca de um tema importantíssimo, que é o descanso preparado por Deus. Deus preparou um descanso, e nós devemos tomar cautela, para que nós possamos entrar nesse descanso. Nós devemos entrar, nós precisamos, tomar cuidado, perseverar, para que nós possamos entrar nesse descanso. Vamos fazer a leitura então? A partir do verso 1. Diz assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado, porque também a nós foram anunciados as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciados as boas obras, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Até aí, vamos orar? Com a cabeça fechada, vamos orar mais uma vez ao Senhor, para que nos abençoe. Senhor Pai Santo, nós viemos a Ti, mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós suplicamos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda graça essa noite. Nós viemos a Ti em busca de iluminação, Senhor, de maneira que o Senhor possa iluminar-nos, para que nós possamos compreender, de maneira que o Senhor venha me iluminar, para que eu possa explicar a Sua palavra, de maneira que o Seu povo possa ouvir e receber edificação. Por favor, ó Deus, olhe por nós. Olhe por essa pequena congregação, Senhor, que se reúne todos os domingos para ouvir a Sua palavra. Tem misericórdia de todos nós que estamos aqui, Senhor, que nós possamos ouvir a Sua palavra, que nós possamos perseverar, que nós possamos andar, Senhor, nos Seus caminhos. Olhe por nós, Senhor, eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos enxergar, para que nós possamos compreender, para que nós possamos ver. Nos dê força, Senhor, nos dê compreensão, nos dê entendimento para que nós possamos estar diante de Ti. Quebrando o nosso coração, Senhor, essa noite. Quebrando o nosso coração no decorrer de toda a nossa vida, para que nós possamos viver uma vida digna do Seu reino. Por favor, ó Deus, derrama o Seu Espírito para que Ele possa convencer os nossos corações, para que Ele possa quebrantar o nosso coração para receber a Sua palavra, que o terreno seja apto, que o terreno seja adequado para receber a Sua palavra. É o que eu te peço, ó Deus, eu te suplico em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós começamos a estudar Hebreus já faz algum tempo, e o nosso objetivo com o estudo de Hebreus, como nós vemos no decorrer da carta, é ver a grandeza de Cristo, É ver a grandeza de Cristo, a beleza de Cristo, a majestade de Cristo, e também entender os argumentos que o escritor de Hebreus usa para fazer com que aquela comunidade não deixe a fé. A carta de Hebreus ela é maravilhosa porque o escritor ele está sempre dizendo o quanto que Jesus Cristo é grande, o quanto que Jesus Cristo é belo, o quanto que Jesus Cristo é maravilhoso. E ele é o autor da nossa
salvação. O propósito dessa epístola, né, como nós já vimos antes, é que aquela comunidade de hebreus a quem ela é endereçada, eles não retrocedam à fé. Né, era uma comunidade que estava sendo perseguida, né, estava sendo perseguida por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho, e estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo, voltar às sombras, voltar à escuridão. E voltar ao judaísmo, retroceder à fé, implicaria em assinar a própria condenação, né, em ser condenado, porque qualquer pessoa que abandone a Cristo, qualquer pessoa que abandone a fé em Cristo, né, ela está abandonando a sua única chance de salvação. A única esperança da humanidade está no Senhor Jesus Cristo. Aquele que não aceita Cristo como seu Salvador, como seu Senhor da sua vida, ele não pode ser salvo, porque a única esperança está nele. E os hebreus, eles estavam sendo tentados a deixar Cristo e a voltar para uma religião que não tinha nenhum valor, que era o judaísmo. O judaísmo, ele era a sombra de Cristo. Quando Cristo chegou, o judaísmo deveria ser acabado, né? E ali o cristianismo começaria, mas os judeus não quiseram aceitar Cristo, então o judaísmo continuou e eles perseguiam a igreja, eles perseguiam o cristão, e por causa dessa perseguição, né, os hebreus estavam sendo tentados a voltar, né? E voltar implicaria em morte, implicaria em condenação. Então ele escreve para que eles não voltem, para que eles não retrocedam, para que eles não deixem a fé. No domingo passado, né, no texto anterior que nós vimos que o escritor de Hebreus ele vai fazer uma advertência àquela comunidade a hebreus para que eles não retrocedessem, para que eles não deixassem a fé, para que eles não fossem consumidos pela incredulidade. Nós até temos o tema de domingo passado, que é o perigo da incredulidade. E com isso, para exortar eles a não cometerem esse erro de deixar Cristo, ele usa o exemplo daquela geração que saiu do Egito, aquela geração que Moisés libertou do Egito, e que apesar de verem todos os sinais que Deus fez, né, que Deus fez no meio deles, era uma geração incrédula, uma geração que não acreditava, uma geração que não se curvava a Deus, uma geração que não aceitava a Deus. E por isso Deus jurou na sua ira que aquela geração não entraria no seu descanso. E o escritor termina dizendo por que eles não entraram? Por causa da incredulidade, porque não creram. E o escritor ele usa aquela geração para dar exemplo, né, como exemplo para a comunidade de hebreus cristãos, que também estavam querendo desistir. E da mesma maneira que aquela geração não entrou no descanso preparado por Deus, a geração de hebreus também não entraria se eles não permanecessem firmes nos caminhos de Deus. O versículo desse capítulo, né, que dá a oportunidade de entrar no descanso, é o que ele diz no verso 7 do capítulo 3, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, né? É assim que o autor, ele diz que nós podemos entrar nesse descanso de Deus, ouvindo a voz de Deus, não endurecer o coração para ela, porque todos aqueles que ouvem a voz de Deus e endurecem o coração para ela, ele não pode entrar no descanso de Deus. Foi o que aconteceu com a geração que saiu do Egito, que apesar de verem o mar se abrir, quem é que já viu o mar se abrir? Né? Quem é que já viu um rio se abrir? Nós nunca vimos sinais como esses. Quem é que já viu as 10 pragas do Egito, a sair água da pedra, da rocha, né? A voar, as águas amargas se transformarem em doces, né? De noite, imagina, de noite, no arraial, não tinha luz elétrica naquela época, não tinha luz elétrica, eles tinham tochas, né? Para que o povo hebreu não ficasse na escuridão, Deus fazia com que a nuvem, né, que ficava por cima do tabernáculo, pegasse fogo. Então era a nuvem, era um redemoinho de fogo a noite inteira para iluminar aquela comunidade. E de dia, aquela redemoinho de fogo se transformava em nuvem sobre eles para que eles não perecessem pelo calor do sol. Então, eram inúmeros sinais que Deus fazia no meio daquele povo e mesmo assim aquele povo endurecia o coração para Deus. Eles não ouviam a voz de Deus. E qual que foi a consequência? A consequência está no verso 11. Assim jurei na minha ira
não entrarão no meu descanso. Deus tinha um descanso preparado, né, para todos aqueles que ouvissem a sua palavra, né, Deus tinha um descanso preparado, um lugar onde que ele descansaria de todas as suas fadigas. E por causa da incredulidade, como ele finaliza aí, ó, no verso 19, diz assim, vendo, pois, capítulo 3, verso 19, vendo, pois, que não puderam entrar onde? No descanso de Deus, por causa da incredulidade. Por que aquela geração não pôde entrar? Por causa da incredulidade. Aqui, do verso 4, ele continua o mesmo tema que ele estava tratando no capítulo 3. No capítulo 4, ele continua tratando do mesmo tema. Agora ele vai falar do descanso de Deus, o descanso que Deus tem preparado para nós, o descanso que Deus tem preparado para todos aqueles que creem, né? E que só não recebe aquele que for incrédulo. Então nós veremos, né? Hoje nós veremos acerca desse descanso prometido por Deus para todos aqueles que perseverarem na fé até o final. Ele vai tratar desse descanso, né, que Deus tem preparado para todos aqueles que perseverarem até o final. Deus tem um lugar, né, tão bonito, nós vemos no hino, né, há um lugar tão bonito, onde morte não haverá, onde não haverá tristeza, onde não haverá dor, onde não haverá luto, onde não haverá fadiga, onde não haverá calor, onde não haverá... Tudo de ruim não haverá. Esse lugar, ele é falado na Bíblia para nós como sendo descanso, ele é tratado aqui pelo autor de Hebreus como sendo descanso de Deus. O lugar que Deus preparou para nós descansarmos. Por que descansar? Você pode falar assim, mas eu nem estou cansado. Descansar da luta contra o pecado, porque todo cristão vive em fadiga nessa terra lutando contra o pecado. Todos nós lutamos contra o nosso coração, contra os nossos desejos, nós lutamos contra as maliciosas palavras das outras pessoas, nós lutamos para não brigar, para não xingar, para não defraudar, para não roubar. Então, há lutas, nós vivemos uma guerra. O cristão que não luta, ele não é cristão. O cristão que não passa por luta, ele não é cristão. A Bíblia fala que nós estamos num campo de batalha. A vida é uma guerra, é fadiga, é tristeza, sofrimento. Quem não sofre quando vê que uma pessoa não está dando testemunho? Quem não sofre quando vê que uma pessoa diz que é cristão, mas não dá testemunho? É uma pessoa briguenta, uma pessoa raivosa, uma pessoa adúltera, uma pessoa fornicadora, uma pessoa que rouba, né? Quem não fica triste com isso? Então, há um lugar que Deus preparou para que nós possamos descansar. Para que nós possamos descansar de toda a fadiga. Lá o pecado não te alcança, lá a tristeza não te alcança, lá a dor não te alcança, lá a dor no corpo não tem. Né? Lá as dores, né, de cabeça, as enfermidades, o câncer, lá não tem nada disso, porque é o lugar de descanso. Então é acerca desse lugar de descanso que nós vamos ver hoje. Nós vemos que aquela comunidade, aquela geração que saiu do Egito, eles não puderam entrar nesse descanso. E aqui nós já vemos um ponto importante. Por que não puderam? Por causa da incredulidade. Nós vemos que Deus tem um lugar de descanso para o seu povo, mas aqueles que creem, aqueles que são incrédulos, eles não entrarão. O que é incredulidade? Nós vimos domingo passado, incredulidade é aquelas pessoas que não aceitam. Elas não aceitam de jeito nenhum, né, Deus. Elas não aceitam a palavra de Deus, elas não aceitam a voz de Deus. Elas endurecem o coração para isso. Então nós veremos algumas verdades importantes acerca desse descanso de Deus. Né? A primeira coisa que nós vemos acerca desse descanso de Deus é que esse descanso de Deus ele é uma promessa feita pelo próprio Deus. O descanso ele é uma promessa feita pelo próprio Deus. Foi Deus que prometeu que há um descanso. Nós vemos no verso 1. O descanso é uma promessa feita pelo próprio Deus. Diz assim, ó. O autor de Hebreus ele começa: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós haja falhado. Então, esse descanso ele é uma promessa de Deus para nós, para todos nós que cremos nós temos acesso a essa promessa. Esse descanso ele é um lugar onde nós seremos livres das nossas fadigas, dos nossos sofrimentos, né? E é uma promessa de Deus. E uma coisa interessante que nós vemos nas Escrituras é que nenhuma das promessas de Deus, elas podem falhar, elas não falham. O que é que está acontecendo aqui no verso 1? O escritor de Hebreus, né, ele temia que apesar dos cristãos terem essa promessa, que era a promessa de entrar nesse descanso, eles falhassem em alcançá-la por causa da falta de perseverança.
né? Por isso que ele começa dizendo aí, temamos portanto, ele temia o quê? Temamos portanto que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Por que eles falharam? Por que eles estavam falhando em entrar no descanso de Deus? Por causa da falta de perseverança, né? A falta de perseverança estava parecendo que eles haviam falhado. Quando você olha para uma pessoa que ela não está perseverando em fazer a vontade de Deus, você vai falar, essa pessoa está falhando em entrar no descanso. Está parecendo, irmão, que você está falhando, porque você não persevera mais. Você lutava contra o pecado, agora você não luta. Você temia a Deus, agora você não teme mais. Então está parecendo, eu estou temendo que você está ficando de fora do descanso de Deus. É isso que o escritor está dizendo, ó, temamos, né? Temamos, portanto, que sendo nos deixada essa promessa, nós temos essa promessa, né, de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós haja falhado. Por que falhou? Porque está tentando retroceder, porque está tentando voltar à velha vida, porque está tentando voltar ao rudimento do mundo, ao mundo. Então esse é o primeiro ponto, né? O descanso é uma promessa de Deus para nós. Deus nos prometeu e Ele cumprirá que nós entraremos. Segunda coisa que nós observamos aqui, acerca do descanso de Deus, é que só é possível entrar no descanso de Deus, né, do descanso preparado por Deus, através da fé. Ninguém pode entrar no descanso preparado por Deus se não for através da fé. Isso nós vemos aí nos versos 2 e 3, né, através da fé. Diz assim, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como sucedeu com eles. Eles aqui é aquela geração. Ele está falando que assim como nós, que somos cristãos, foram anunciadas as boas novas. Que são as boas novas? O Evangelho, a palavra, a lei de Deus. Também foram anunciados a eles, lá aquela geração que saiu do Egito. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada da fé naqueles que ouviram. Ou seja, eles ouviram as boas novas, eles ouviram o Evangelho, mas eles não tiveram fé. Eles não acreditaram em Deus. E nós vemos a falta de fé deles. Um único exemplo vocês vão lembrar. Quando Deus mandou Moisés escolher 12 de cada tribo para espiar a terra, né, para espiar a terra que Deus daria a eles por herança, foram aqueles 12 líderes, aqueles 12 príncipes de Israel. Eles observaram aquela terra e quando chegaram eles se revoltaram, eles fizeram uma revolta, fizeram o povo se revoltar, porque eles não acreditavam que Deus introduziria eles na terra. Enquanto que uma mulher, que era meretriz, né, chamada Raabe, que morava numa dessas cidades, ela acreditou que Deus daria a terra àquele povo. Hebreus até fala, pela fé Raabe, a meretriz, alcançou, né, diante de Deus, porque ela acreditou, enquanto que a nação inteira não acreditou. Eles ouviram as boas novas, mas eles não creram. Então, não adianta o Evangelho ser pregado para você se você não acreditar. É isso que nós aprendemos. O Evangelho não tem nenhum valor, as boas novas não tem nenhum valor se a pessoa não crer, se a pessoa não tiver fé. O descanso de Deus ele só é possível se for baseado na fé, se a pessoa acreditar. Uma estranha acreditou e ela foi salva por causa disso, né? Ela é contada na linhagem de Cristo. A Raabe, ela é contada na linhagem de Cristo porque ela creu que Deus daria a própria terra que ela morava para o povo. Ela acolheu em paz aqueles espias e, né, liberou eles. Então, eles não tinham fé. Aí ele continua, nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito, né? Nós que cremos e acreditamos, nós temos acesso a esse descanso, como Deus tem dito, né? O que Deus diz? Aqui quem vai falar é o próprio Deus. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Ele está jurando para aquela comunidade que não tinha fé. Aquela comunidade que não tinha fé, Deus jurou na sua ira que eles não entrariam no seu descanso. Isso significa que há um descanso, Deus tem um descanso preparado. E detalhe, esse descanso está preparado desde a fundação do mundo. É o que diz aí no final do verso 3. Ó. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, quando Deus jurou que eles não entrariam no seu descanso, Deus estava dizendo que há um descanso para todos aqueles que creem e que esse descanso está preparado desde a fundação do mundo. E aqui nós encontramos o significado da nossa vida. Por que nós viemos a existir? Nós viemos a existir para que um dia nós possamos
né, é estar junto com Deus. A razão da vida do crente é essa. A razão da vida do crente é viver para Deus, né? Nós não vivemos para o mundo. Nós sabemos que esse mundo não pode nos dar alegria. Então nós vivemos para Deus, né? O que nós entendemos aqui então, nesse segundo ponto, que apesar das boas novas terem sido também anunciadas àquela geração que saiu do Egito, essas boas novas, elas não serviram, serviu de nada. Por quê? Porque o povo não tinha fé. O povo não tinha fé. Essas boas novas, elas não serviram porque elas não foram acompanhadas pela fé. O povo não acreditava. O povo não acreditava e pela sua falta de fé eles pereceram no deserto. Então o que nós entendemos? Que o evangelho ele só tem valor se quem o ouvir tiver fé. Né? Se a pessoa que ouvir tiver fé. O evangelho só tem valor se quem o ouvir o receber pela fé. Não adianta nada ouvir o evangelho todos os dias se a pessoa não tem fé, se a pessoa não acredita, se a pessoa não deposita toda a sua confiança em Cristo. Se você ouve o evangelho, sabe que só há uma maneira de salvação, mas você ainda não colocou toda a sua confiança em Cristo, se você ainda não tem fé total em Cristo, o evangelho não tem serventia. Você é como aquele povo do Egito, que saiu do Egito, que viu, mas não teve nenhum proveito, porque ele não colocou a sua confiança em Cristo. Né? O evangelho ele só tem valor se ele for ouvido pela fé. As boas novas, a boa notícia, ela só tem valor se ela for ouvida pela fé. A fé ela é a chave para o descanso do Senhor. Todos nós que temos fé, né, no Senhor Jesus Cristo, fazemos parte desse descanso. Todos vocês que têm fé, todos vocês que sabem que se morrer hoje, a sua salvação é certa por causa dele, não por causa de você, você tem acesso a esse descanso. Né? Quando você descansa, eu não tenho mais medo. João fala que aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor, porque a pessoa que tem medo, né, da eternidade, a pessoa que tem medo de ir para o inferno, ela não é aperfeiçoada no amor, sabe por quê? Porque ela não ainda entregou de todo o coração a Cristo, ela ainda não acredita que a salvação dela é só por causa dele. Né? Então o autor aqui ele diz que aquele que tem fé, né, ele já faz parte do descanso de Deus. Por quê? A confiança não está nele, a confiança está em Cristo. Por que eu vou para o céu? É porque eu mereço? É claro que não, eu vou para o céu por causa de Cristo. Porque Cristo abriu uma porta a qual ninguém pode fechar, não é o que nós lemos? No início, ele colocou uma porta aberta diante de nós e ninguém pode fechar. A porta da salvação, a possibilidade de salvação. Qualquer um de nós pode ser salvo se nós crermos nele. Crer, quando fala assim, você só será salvo se você crer, a palavra crer significa acreditar totalmente, é depositar toda a sua confiança em Cristo. Crer é isso, crer não é só eu acredito, é colocar toda a sua confiança. Sabe quando a pessoa está a 10 mil milhas de altura e ela pula, né? Ela pula com paraquedas nas costas? A confiança dela está totalmente naquele paraquedas, de maneira que se aquele paraquedas falhar, acabou para ela. Né? A nossa confiança tem que ser como essa, né? Nós devemos colocar toda a nossa confiança em Cristo, porque Ele não falha. Agora, se você colocar toda a confiança em você, é aquela pessoa que pula sem paraquedas, né? O que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Uma pessoa que confia nela, que confia nos seus próprios métodos, ela está pulando sem paraquedas, né? Então, crer é isso. Crer é depositar todas as suas fichas no Senhor Jesus, né? Você vai entender, você vai descansar nele. Você vai descansar nele. Descanse no Senhor, né? Descanse no Senhor. A terceira coisa que nós observamos aqui, né, é que as portas do descanso de Deus, elas continuam abertas para todo aquele que quiser, né, para todo aquele que não endurece o coração para ouvir a palavra de Deus. Nós vimos que, como o povo, eles eram incrédulos, o povo que saiu do Egito, eles eram incrédulos, endureceram o coração para a voz de Deus, Deus jurou na sua ira que eles não entrariam no seu descanso. Aí você fala assim, então Deus fechou as portas? Davi vai falar que Deus não fechou as portas, que as portas continuam abertas para todo aquele que crê, todo aquele que quiser,
né, ele pode entrar no descanso de Deus, porque esse descanso ele está aberto, né? Deus ele preparou um descanso desde antes da fundação do mundo, né? O sábado que nós vemos que na Bíblia que deve ser guardado, ele era uma figura desse descanso, né? O Deus descansou no sábado, então o sábado se tornou uma figura desse descanso, né? Muitos, pela incredulidade, não puderam entrar nesse descanso, porém Deus ele não fechou as portas desse descanso. E todos aqueles que ouvirem a sua voz todos ouvirem a sua voz e tiverem ouvidos para ela, entrarão nesse descanso. Todas as pessoas que ouvirem a palavra de Deus e tiverem ouvidos para ela, né, receber ela no seu coração, entrará no seu descanso. Nós vemos isso aí, ó, do verso 4 ao verso 7. Ele continua, do verso 4 ao verso 7, diz assim, ó: porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia. Ele está falando de descanso, o descanso que estava preparado desde a fundação do mundo. Deus preparou um descanso antes da fundação do mundo e Deus ele deu esse descanso a conhecer nas Escrituras. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 2, Deus ele descansou, né, está aí no verso 4, ó, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia Descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Isso está escrito em Gênesis 2:2. Então, aquele descanso de Deus no sétimo dia era a figura, né, do descanso que Deus tem preparado para todos nós. Ele continua. Ó. E novamente no mesmo lugar, né, aí ele já vai citar o Salmo 95:11, ele vai citar que Deus fala que os hebreus não entrarão no seu descanso. Ó. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Ou seja, aquela nação rebelde de Israel, por causa da sua incredulidade, eles não entrariam no seu descanso. Aí ele vai dizer que as portas ainda estão abertas. Ó. Visto, portanto, que resta entrar em alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram os que saíram do Egito, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Agora ele vem de novo, e determina certo dia, hoje falando por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso ele está dizendo o quê? Ele está dizendo o quê? Deus ele preparou esse descanso, o sábado ele era a figura do descanso, aquela geração que ouviram a palavra de Deus, que saiu do Egito, eles não entraram nesse descanso, mas esse descanso ele continua aberto, e toda aquela pessoa que ouvir a voz de Deus e não endurecer o coração para ela, essa pessoa pode entrar nesse descanso. Deus não fechou as portas, né? Deus não acabou, já que aquela geração não entrou, ninguém mais entra, não. Deus continua com as portas abertas para todos aqueles que ouvirem a voz e não endurecer o coração, entrarão no descanso de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, não endureça o coração, porque você terá acesso a esse descanso, né? Então, essa é a palavra, né, que continua sendo chave. Verso 7, de novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Nós não podemos endurecer o coração para a palavra de Deus, porque quem endureceu o coração em sinal de rebeldia e desobediência foi aquela geração, e ela não pôde entrar. Então nós não podemos endurecer o nosso coração para Deus. Quarta coisa que nós vemos aqui, em cima desse descanso de Deus, é que Josué, que era um vulto do judaísmo, né, que é um dos grandes nomes do judaísmo, que foi o responsável por introduzir o povo na terra prometida, que era um guerreiro exemplar, né, que destruiu todos aqueles reis, todas aquelas nações de diante do povo. Josué, ele não pôde introduzir o povo de Deus no descanso. Ele não pôde dar descanso ao povo de Deus. Só Cristo pode dar o descanso ao povo de Deus, né? Então aqui nós vemos que Cristo ele também é maior do que Josué, porque Josué não pôde dar descanso, apesar dele ter introduzido o povo na terra prometida. Mas Cristo é o único que pode dar esse descanso ao povo de Deus. Verso 4 ao 7. Verso 8, né, ao 10. Verso 8 ao 10 diz assim, ó: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, porque Josué não pôde dar descanso ao povo, Josué não era capaz de dar descanso, esse descanso só poderia ser dado por Cristo. Se Josué lhes pudesse dar descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Se Josué pudesse dar descanso, ele não falaria
posteriormente de outro dia, né? Davi vai falar mais à frente do outro dia, do dia de descanso. Portanto, ele complementa, portanto há um repouso para o povo de Deus. Há um descanso para o povo de Deus. Há um descanso para nós. Há um lugar bonito onde nós descansaremos para todo sempre. Verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Então, o nosso descanso é no céu. Você já viu aquela história assim, fulano morreu, descansou? Né? Não é verdade. Para muitas pessoas não é verdade. Só tem descanso aquela pessoa que crê. Só entra no descanso de Deus aquela pessoa que tiver fé. Então o que acontece com aquela pessoa que estava passando por um câncer, que estava quase morrendo, estava sofrendo? É triste de dizer, mas se aquela pessoa não crê em Deus, o sofrimento dela continua. Josué não pode dar descanso, ninguém pode dar descanso, o único que pode dar descanso é Jesus Cristo. Então, quando morre alguém, você olha, será que fulano creu? Se fulano creu, ele recebeu o descanso, mas se ele não creu, né, ele não terá descanso. Né? É o que ele diz aí, ó. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Só pode descansar aquele que entra no descanso de Deus, mas para que alguém possa entrar no descanso de Deus, ele precisa ter fé. Ele precisa ter fé no Senhor Jesus Cristo, e é uma fé que muda. Fé que não muda, não é fé. Se você tem fé, mas continua vivendo a mesma vida suja, não é fé. Fé é aquela que transforma o pecador, que muda a forma dele viver, que muda a mente, que muda o coração, que muda os desejos. Só descansa quem entra no repouso de Deus. Então, se você conhece alguém que está prestes a morrer e você acha que aquela pessoa vai descansar, mas ela não tem fé, ela vive uma vida suja, então vá pegar para ela, porque se ela morrer, ela não descansará. Ela vai para o inferno da mesma maneira que qualquer um que não crê. Só descansa aqueles que entram no descanso de Deus. Só descansa aqueles que têm fé, aqueles que creem. Né? O descanso de Deus não é para todos. O descanso de Deus é para aqueles que creem no seu Filho. Né? Por que a geração que saiu do Egito não pôde entrar? Por causa da incredulidade. A incredulidade é a falta de crença, a falta de crer. Né? Por que nós temos a oportunidade de entrar? Porque nós ouvimos e podemos crer. Amém? Então, o descanso é só para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Né? Só aqueles que creem no Senhor Jesus, é só Jesus que pode dar esse descanso. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Não há outro caminho além dele. Quinta verdade que nós vemos aqui acerca desse descanso é que só é possível entrar no descanso de Deus por Jesus Cristo, né? Que é a palavra que guia o povo até esse descanso. Nós vemos isso aí do verso 11 ao verso 13. Ele vai advertir, né, o escritor, esforcemo-nos, né? Esse é o termo que ele usa. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Né? Então ele vai falar com nós, vocês precisam se esforçar. Esforçar em que sentido? Você precisa lutar. Você precisa orar, você precisa ler, você precisa participar dos cultos, você precisa ajudar, você precisa pregar, você precisa evangelizar, você precisa se esforçar, né, para não retroceder. Esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, a fim de que ninguém fique de fora, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aqui ele vai fazer a comparação novamente. Vocês devem se esforçar para que vocês não fiquem de fora da mesma maneira que aquela geração que saiu do Egito, que era desobediente, ficou. Todos os desobedientes à palavra de Deus ficarão de fora do descanso de Deus. Então esforce para que vocês não desobedeçam a palavra de Deus e fiquem de fora como eles. Olha a profundidade desse versículo. Ó. Esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso. Esforcem para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. A desobediência ela é uma queda. Né? A desobediência ela é uma queda, ela derruba, ela é uma queda onde que a pessoa cai, porque ela é desobediente à palavra de Deus. E ela fica de fora do descanso. Ele continua.
Ele vai dizer da palavra, porque a palavra de Deus é viva, né? A palavra de Deus é Cristo, Ele é o único que pode nos colocar nesse descanso, é só através da palavra de Deus que nós podemos entrar nesse descanso. Então esforcem para ouvir a palavra, para dar ouvido à palavra de Deus, né? Ele está falando que nós devemos nos esforçar para que nós não desobedeçamos. Desobedecer o quê? A palavra de Deus, que é viva, é eficaz, né? Ela é apropriada para nós, ela é apropriada para nos mostrar o caminho que nós devemos andar nessa terra. Se você quer saber os caminhos de Deus, leia a palavra, porque a palavra ela tem os caminhos de Deus, ela é viva, ela se transforma, ela fala com você, ela pode mudar a sua vida, ela pode te transformar, ela é eficaz, ela te mostra o caminho, ela é cortante, né? Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, então ela pode penetrar muito fundo no seu coração e tirar a impureza de lá, ela pode tirar a sujeira, tirar todo o mal do seu coração, porque ela penetra fundo, ela corta mesmo, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, a profundidade dela, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e os propósitos do coração. Então a palavra é perfeita, é a única que pode nos levar para esse descanso. Se nós formos desobedientes a essa palavra, nós nunca entraremos nesse descanso, porque ela é o caminho, né, que nos leva a esse descanso. Ele continua, verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. Todas as pessoas, elas podem ouvir essa palavra. Nenhuma pessoa pode ouvir essa palavra e dizer que não entende, porque ela manifesta os desejos do coração das pessoas. Quando a pessoa está errada e ela ouve a palavra de Deus, ela é manifesta, ela sabe que ela está errada. Então não há desculpa. Eu não sabia que não podia vestir sensual. Eu não sabia que não podia fazer sexo fora do casamento. Eu não sabia que eu não podia trair minha esposa. Eu não sabia que eu não podia mentir. Eu não sabia que eu não podia roubar. Eu não sabia que eu não podia xingar, que eu não podia adulterar. Eu não sabia que eu não podia falar de vida dos outros. Por quê? Porque não há criatura que não seja manifesta na presença da palavra. Todas as pessoas podem e têm ouvidos para ouvir essa palavra. Ele conclui: pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Né? Aquele que não aceita a palavra, que acha que pode enganar, que pode burlar a palavra, né? Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Jesus Cristo. Ele vê tudo. Né? Se você fingir que não sabia, não vai adiantar, porque ele vê. Se você fingir que não entende, não vai adiantar, porque ele vê. Se você fingir que não ouviu, ele vê, ele sabe. Você vai ter que prestar contas a ele. Amém? Eu vou finalizar aqui com 4 considerações rapidamente, só para recapitular o que nós estamos fazendo. Nós vamos orar. A primeira coisa que nós podemos considerar em cima desse texto é que Deus ele nos deixou a promessa de nós entrarmos no seu descanso. Então nós devemos nos apegar com firmeza a essa esperança, né, a essa promessa, para que nós não venhamos cair como o povo caiu no deserto. Então ele nos deixou a promessa e nós devemos nos apegar a isso. Não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de entrar no descanso de Deus. Você sabe que o descanso de Deus só é possível pela fé. Então arrependa dos seus pecados e creia, porque é só assim que nós podemos entrar nele. Segunda coisa que nós vemos aqui, é só pela fé que nós podemos ter acesso ao descanso de Deus, né? É só através da fé. É preciso acreditar, crer e viver para o Senhor. Só assim nós podemos entrar nesse descanso. Acreditar, crer, mas não viver para o Senhor, não significa que você vai entrar no descanso. Tem pessoas que dizem que acreditam em Deus, que crê, mas elas não, a vida dela não diz, a vida dela diz o contrário, né? A vida dela diz o contrário, então essa não é a pessoa que crê. Terceira coisa que nós vemos aqui é que o descanso de Deus está aberto para todos os que creem no seu santo nome. Todas as pessoas que creem, né, têm a possibilidade de entrar nesse descanso. Tem a possibilidade de entrar no descanso de Deus. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. A minha palavra é que você não perca essa oportunidade de entrar no descanso. O descanso de Deus está aberto por um tempo. Por uma quantidade de tempo, o descanso está aberto. Você pode entrar nele, enquanto você tem vida. Enquanto você tem vida, você pode optar, né? Você pode escolher por entrar ou não. Mas depois que você morrer, acabou todas as suas escolhas. Depois que você morrer, você não tem mais escolha. Né? Você morreu crente, você entra no descanso. Você morreu incrédulo, você vai para o inferno. A escolha é durante a vida.
Então, aproveite essa oportunidade. Aproveite a oportunidade que Deus nos dá. Não jogue fora essa oportunidade. Entre, né? Creia no Senhor, arrependa, deixe os seus pecados, deixe a velha vida, busque o Senhor. Quarta e última coisa que nós vemos, é só Cristo que pode nos dar esse descanso, né? Nem Josué, nem Moisés, nem a lei, nem anjos, nem ninguém na face da terra, só Jesus que pode nos colocar nesse descanso. É só Jesus, Ele é o único nome debaixo do céu que importa que sejamos salvos. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual nós podemos salvos. Jesus Cristo é o único nome, é o nome do Salvador, é o nome do escolhido, é o nome do enviado por Deus, é o nome do prometido, é o menino da promessa, é o rei prometido por Deus para salvar. Não há outro nome capaz de salvar além do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não perca essa oportunidade, amém? Vamos orar? Curve a cabeça, feche os olhos, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Pai Santo, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos, de podermos ouvir a sua palavra, de podermos entender, Senhor, de podermos compreender, de podermos ter acesso a essa grandiosa obra, de sabermos que o Senhor tem um descanso preparado para nós e que nós podemos ter acesso a Ele não pelos nossos méritos, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo tornou possível, tornou capaz esse descanso. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todos os irmãos que estão aqui preparados para que eles possam ter mais oportunidades, Senhor, para que eles possam estar aqui mais vezes ouvindo a sua palavra e que o coração seja transformado cada vez mais, que o coração duro, que o coração de pedra, que o coração possa ser tirado e dado um coração de carne, de maneira que nós possamos te adorar, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela sua vida, por quem o Senhor é, o Salvador dos homens, o Deus compassível, benigno e o Deus justo, né? O Deus justificador. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a Deus. Amém. Que a graça